do Senhor. Como foi o seu dia? Quem passou um bom dia, levante a mão e digamos graças a Deus. Abra a sua apostila em pé como nós estamos, na página de número 12. Página 12, tópico de número 10. O que fala aí? Joel 2:28, leia. Esta noite nós estamos outra vez, voltamos a esta casa para sequenciar o trabalho de antes de ontem e de ontem. Confesso aos irmãos aqui presentes, eu disse para Deus: Deus, se tu quiseres daqui até o final da minha vida na terra, me revelar a tua palavra como me revelastes na noite de ontem, está bom demais. Porque o que eu trouxe ontem não foi meu, irmãos, foi uma revelação do Espírito. A gente que prega e que ensina, a gente tem algumas experiências de quando a gente força um pouquinho e quando o Espírito Santo revela. A gente tem essa experiência. E a noite de ontem para mim foi uma noite gratificante. Deus, com prazer, revelou os grandes mistérios do arrebatamento. E nós estamos, esta noite, voltamos a este lugar possuídos desta revelação que aprove a Deus dar aos seus filhos nos últimos dias que estamos vivendo na terra. E esse tópico número 10, ele é por demais interessante. Esse derramamento espetacular, esse derramamento extraordinário do Espírito Santo tem trazido nos 5 continentes uma multiplicação bastante relevante do número de salvos da Igreja de Deus. Aleluia! Obviamente que as pessoas, as denominações que ainda não quiseram, por qualquer pretexto, se enquadrar nesse derramamento do Espírito nos últimos dias, não pode acompanhar a explosão demográfica dos povos. Obviamente que nos grandes avivamentos da história aparece nas entrelinhas do avivamento as chamadas grandes meninices, mas isso faz bem, isso faz parte de uma igreja que tem o seu útero espiritual saudável. Se ela tem útero espiritual saudável, ela tem capacidade matemática de gerar filhos. Se ela perder a saúde uterina do seu útero espiritual, obviamente que ela vai parar, estacionar e deixar de gerar filhos. Quanto mais saúde no útero espiritual da igreja, mais novos convertidos, mais batismo nas águas, mais batismo no Espírito Santo, mais levantamento de obreiros, mais gente nos campos pregando, e assim vai. Então, esse ingrediente, essa sistematização profética
de Joel 2:28, é justamente o cumprimento literário desse pungente e indescritível derramamento, que faz parte e conexão também com o arrebatamento da igreja, né? Então foi prognosticado pelo Espírito, na instrumentalidade desse homem, que nos últimos dias, que é justamente esse que estamos vivenciando, Deus haveria de derramar no seu Espírito sobre toda a carne. Eu e você somos testemunhas oculares disso. Eu fui batizado com o Espírito Santo no mesmo dia que aceitei Jesus. Aleluia. E do lado de fora da igreja. Aleluia. Você já viu isso? Porque eu não podia entrar na igreja, eu não podia entrar, era culto de sexta-feira, era culto só para os crentes, o cognominário tão conhecido, culto de doutrina, então era só para os membros da igreja, eu não poderia entrar, eu não era membro da igreja. Então eu procurei uma brecha na janela da igreja, que eu pudesse ver o pastor ensinar, e o que mais tinha naquela janela era a brecha. E eu coloquei o olho ali e fiquei vendo o pastor ensinar. E na mesma hora o Espírito Santo, que me batizou depois, falou para o Manuel Vitor e disse: Manuel, levanta, o moço está lá fora. Manuel saiu. Lá no oitão da igreja ele abriu os dois braços, eu também abri o meu. E viemos um ao encontro do outro, do lado de fora. E quando eu agarrei Manuel, Jesus me batizou com o Espírito Santo ali mesmo. Eu já entrei para dentro do templo, arrastado pelo Manuel, né? Manuel foi me arrastando, porque as pernas perderam as forças. Eu já entrei molhado de suor, falando em línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então isso realidade expressiva. Isso não é uma inovação que nós estamos inventando. Isso é um prognóstico profético pelos arautos do Senhor. E o fenômeno é que quando a pessoa, evidentemente, é batizada com o Espírito Santo, como prova evidencial e contextualizando este acontecimento com o arrebatamento da igreja, Deus dá a este instrumento, a esta pessoa, o dom magnífico de falar em línguas estranhas. A Bíblia é muito categórica quando ela diz línguas estranhas, né? É uma evidência que não é línguas conhecidas. Se fosse línguas conhecidas, era português, inglês, francês, japonês, norueguês, sueco, finlandês. Não, é línguas estranhas. É estranha porque não é daqui. Glória a Deus. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, que ora em línguas estranhas, você traz uma identidade que você está falando na língua do país que você vai morar. E o escritor aos Hebreus disse: vós sois estrangeiros, peregrinos e co-cidadãos da família dos santos. Olha, se nós somos estrangeiros, falar em línguas estranhas é falar na língua do nosso país. Quantos estrangeiros tem aqui? Levante a mão. Só os estrangeiros. A nossa pátria não é o Brasil. Isso aqui é o momento que estamos vivendo. Paulo disse: mas a vossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outro grande sinal que marca com consciência a volta de Jesus, além do derramamento do Espírito Santo. E ontem eu recebi 2 telefonemas dos Estados Unidos da América. O pastor já estava dormindo com a sua senhora, e o telefone tocou, era para mim. 2 vezes me ligaram da América. E a notícia foi essa: o pastor Reiki, um grande amigo meu, que é muito digno pastor das igrejas de Batista de Renovação de toda Dallas, no Texas. Ele disse: Falcão, estou chegando no dia 6 de dezembro com grandes notícias. E eu vou logo dar para você, mas guarde isso, porque eu vou soltar ela em Recife, numa reunião de líderes. Está havendo um grande avivamento
poder de Deus na Austrália. Deus salvou o presidente daquele país e 6 ministros. Falei com o pastor. E sabe o que é que o presidente da República Australiana fez? Acendeu uma tocha, tipo uma tocha olímpica, e ele vai pelas ilhas do continente levando uma tocha, chega na praça pública, coloca a tocha com os ministros, e os pecadores começam a receber a salvação e o poder de Deus. Eu quero profetizar para a igreja que o avivamento de Joel já está começando no mundo, e muito breve ele vai chegar no Brasil, e você vai participar dele. Aleluia! Quem acredita nisso, levante as mãos e glorifique a Deus. Estamos também evidenciando esta noite, dentro do contexto profético e analítico das Escrituras, o 11º sinal da vida de Jesus: evolução científica. Daniel 12:4 diz: e a ciência se multiplicará. A ciência e a Bíblia se uniformizam, a ciência e a Bíblia se coadunam, a ciência e a Bíblia se sintetizam-se. Então a ciência é amiga da Bíblia, porque o Deus que inspirou a Bíblia é o Deus que inspirou a ciência. Aleluia, amém? Glória a Deus. Ninguém queira amaldiçoar a ciência, porque a ciência foi abençoada por Deus. Por exemplo, eu moro em um lugar muito bonito, e o pastor Delto e a missionária sabem que é lindo. Eu gosto de morar ali. Eu moro numa praia, e todos estão convidados para ir para lá comer peixe e camarão à vontade. Diga glória a Jesus. Eu não vou cobrar nada. É quando vocês sair, ficar uma semana lá, deixa R$1.000 por cada pessoa. Escute, mas sabe por que eu moro lá? Hoje as terras mais caras do mundo são as terras que margeiam o litoral. Morar no litoral é um privilégio, mas é caro o terreno, muito caro. O loteamento ao lado do meu edifício, lá, lotearam agora debaixo dos coqueiros, R$500.000 cada terreno. Os portugueses compraram tudo. Mas sabe por que os terrenos do litoral é caro? Por causa da lua. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas isso é ciência. Se não fosse a lua, ninguém gostaria de morar perto do mar. Mas graças a Deus pela lua. Alguém pensa que apenas a lua é uma peça teatróloga, que os noivos e namorados se inspiram e poetizam sobre a lua. Não, a lua não é nada disso. A lua está a serviço de Deus em benefício do homem. Por quê? Porque cientificamente falando, a lua é uma diaconisa de Deus. A lua é uma lixeira cósmica. Se não fosse a existência da lua, todos os oceanos seriam pútridos. Não havia peixes no mar. Isso é ciência. Sabe por quê? Porque as águas dos oceanos são oxigenadas e renovadas pela lua, através da chamada tábuas das marés. E é Deus quem faz isso. Aleluia. Tudo que Deus colocou para o seu bem, para o meu bem, visando o seu bem e o meu bem, o seu conforto e o meu conforto. Glória a Deus. Então a lua, ela oxigena os oceanos, dando vida aos pântanos, que são o equilíbrio dos mares que estão nas profundezas das águas. Por isso que tem peixe para nós comer, água para nós banhar, porque Deus oxigena os mares através da lua. Glória a Deus. Merece um glória a Deus ou não merece? Aleluia. Você olha para o céu assim e diz: o céu é lindo porque é azul. O céu não é azul, o céu é negro. Esse
esse azul que você vê é uma impressão óptica. É porque cientificamente está comprovado que da Terra dista ao céu atmosférico uma camada de poeira de 60 quilômetros. E essa poeira é uma bênção. Mesmo que as donas de casa não gostem da poeira, a poeira também é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque está comprovada cientificamente que a poeira é um elemento que Deus colocou na terra para atrair as chuvas. Aleluia. Então você olha assim e diz: o céu é azul por causa da poeira. Depois de 60 quilômetros para cima, o céu torna-se negro. Por isso que esse contraste cintilante entre a claridade dos astros e a negrura do firmamento. Eu olho para você e vejo um milagre na sua vida, um milagre científico. Foi Deus quem fez isso. Do seu tendão de Aquiles até o seu frontal, o seu parental, o seu temporal, o seu esfenoide, o seu etimoide, toda a parte do seu corpo, você tem 60 trilhões de células. O Deus que arquitetou você e arquitetou a mim, Ele conhece o DNA de cada uma dessas células. Desde a íris dos olhos até o tendão, Deus conhece o DNA de cada uma. Está comprovado cientificamente que o DNA da célula humana de cada pessoa equivale, numa fita métrica, 1,70 m. Isso quer dizer que o DNA de uma pessoa, medido na fita métrica, dá para ir à Lua 3 vezes. Só o DNA de uma pessoa em fita métrica. Porque daqui na Lua é simplesmente 380 mil quilômetros. Você multiplica 1,70 m por 60 trilhões, dá 3 vezes a distância à Lua, somente o DNA de uma pessoa. Você não deu glória a Deus porque você não quer aplaudir o que Deus fez. Foi Deus quem fez isso, arquitetou o seu corpo e fez esses fenômenos científicos que está aclopado na sua natureza. Aleluia. Por isso que você não é pouca coisa diante de Deus, e Deus acredita em você. Você é a imagem, semelhança do seu Criador. Quando eu olho para você, eu vejo um mini Deus, inteligente, glorificador, adorador. Então você é a perfeita imagem, semelhança de Deus. Se reconhecem isso, por favor, levante suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, autor da ciência. Na área científica nós temos aqui um outro aparecimento. E antes de chegar aqui, eu quero mostrar a vocês como Deus é muito, não somente pitoresco naquilo que Ele desenha e que Ele esquadrinha, mas como também Deus é profundamente sábio naquilo que Ele arquitetônica. A arquitetonia de Deus, os desígnios de Deus, os projetos de Deus, é coisa extraordinária. Por exemplo, na área da ciência e da evolução científica, 700 anos antes de Jesus nascer na manjedoura, Deus levanta um profeta chamado Isaías, e ele vê o avanço da tecnologia de ponta, no mais alto grau da ciência acontecendo em nossos dias. Isaías olha para o fenômeno e profetiza assim: quem são estes que vêm como pombas olhando pelas janelas? O avião. Aleluia. Quem são estes que vêm como pombas olhando pelas janelas? O avião. Jó faz um prognóstico a respeito do rádio, desse rádio que você usa, porque o rádio que você usa, ele opera num campo magnético, através de ondas que vem e aclopa-se e aparece o som. Então Jó disse assim: suas ondas dizem-nos, ei-no ali, ou ei-no aqui, ei-no ali, ou ei-no aqui. Isto é a aparição do rádio. O telefone que nós usamos, que a gente diz que foi Graham Bell que inventou. Não, o telefone é antigo. Ele estava lá numa pedra de ônix, que o sumo sacerdote
usava. Uma chamava-se luzes e perfeição, ou Urim e Tumim. Por uma pedra ele ouvia a voz de Deus, e por outra pedra ele falava com Deus. O telefone, glória a Deus. Dê um glória a Deus, irmão. Só que você nunca vai encontrar a palavra telefone na Bíblia, avião na Bíblia. Irmão, é a linguagem profética. Agora cabe o exegeta interpretar. Um homem que conhecia só de cáfila. O que é cáfila? São camelos no deserto. Naum aí vaticina o aparecimento do automóvel e diz assim: quem são estes que aparecem como tochas, chocando-se nas praças e nos cantos dos muros? Automóvel. Está mais do que comprovado que os automóveis já produziram mais morte na terra do que as duas grandes guerras mundiais. Então a ciência se evoluma, cresce a ciência, aparece a descoberta. Também está escrito na Bíblia a respeito do aparecimento de armas químicas, armas bacteriológicas, e eu já fiquei sabendo e tenho notícia para dar para vocês, para se alegrarem cada dia, porque Jesus